Dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morares em casas de fim do acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos os levam. E vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se farta. Bebe, mas não se satisfaz. Viste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos os levam. E suba o monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. E vocês espera muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dispensei, com sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa suas próprias casas. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E no campos, nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor e o seu Deus por causa da palavra do profeta Ageu, em quem o Senhor, o seu Deus, enviará. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declarou o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. E no 24º dia do mês do segundo ano do reinado de Dário. Olha que tremendo aqui. Essa carta aqui é muito tremenda. Quando você vai ler o livro de Daniel capítulo 9, ali vai falar sobre a oração que eu falo, a oração do sacerdote do Daniel. Né? Daniel ali, ele leu o livro de Jeremias, e ele entende que o cativeiro está terminando, e ele vai orar a Deus, para Deus dar a direção para o povo, que seria do povo. E Deus ali orienta o profeta Daniel. Mas quando você lê o livro de Esdras, Daniel já com 96 anos, o Médios Persas, né? Eles invadem Babilônia, tomam a Babilônia, e o rei Ciro agora ele faz um decreto para que todos os judeus que quisessem voltar para a Palestina era livre. Porque o profeta Daniel, ou seja, o profeta Daniel, ele mostra para Ciro o livro de Isaías. Lá em Isaías 45, versículo 1, Isaías 44, 28, que fala sobre Ciro e sobre essa profecia. 200 anos antes. E quando o rei ele lê essa profecia, ele libera o povo, ele faz um decreto. E todos os judeus eram livres para voltar para a sua pátria e voltar para a tua terra. Só que 50 mil judeus decidem voltar para a Palestina. E a maioria é tudo sacerdote.
tudo cheio de fé, com esperança, expectativa de voltar para a terra dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. E eles agora, eles arrumam as suas coisas e eles fazem uma caravana para voltar para a Palestina. Depois de 70 anos, Luiz, o povo estava voltando para casa. 70 anos de cativeiro. Tudo aquilo que Deus usou o profeta Jeremias aconteceu. O profeta Jeremias, ele fala sobre isso em Jeremias, e o povo ficaria 70 anos cativo. Agora o povo estava voltando para casa. Voltando para a sua terra. Tá? Eu, por exemplo, eu vim do Maceió. Eu estou aqui há muitos anos, 25 anos que eu estou aqui em São Paulo. E quando você volta para casa e você começa a imaginar aonde você trilhou lá na sua cidade, onde você jogou bola, outros batia papo em praça, outros iam para casa do vizinho, alguns iam para o sítio, outros para a praia, e você começa a se imaginar voltando para a sua terra, voltando para o lugar onde você nasceu. E você fica na expectativa de ver as pessoas que você cresceu junto com elas. Não é assim? É muito comum, no final do ano, as pessoas elas se reúnem com famílias, vão para Minas, vão para o Nordeste, aquela festa, a expectativa de estar com sua família. E o salmista, aqui no Salmo número 126, ele fala essa expressão que eu estou falando aqui para você. Essa expressão, ele diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Nas outras nações dizia: o Senhor fez coisas grandiosas. Este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaurou-nos, assim como enche o leito dos rebanhos do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cântico de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus fechos. Então é essa expressão, Gilberto, essa expressão que eles voltaram para Jerusalém. Alegria, o cântico, louvores a Deus. 70 anos em outra nação, escrava. Essa era a expectativa, que eles chegaram na Palestina para levantar os muros, para louvar a Deus. E quando eles chegaram na Palestina, eles deparam com a nação destruída, os muros no chão, as portas destruídas, queimadas, porque Nabucodonosor, ele queimou tudo, destruiu Jerusalém. Então Jerusalém estava devastada. E aquela visão que eles tinham, aquela expectativa que ele tinha daquela cidade, que outra hora, eles ouviram falar dos seus pais. Alguns ainda, como Ageu, o profeta Ageu, quando ele é levado a cativo, Ageu tinha 13 anos. Então Ageu, ele ainda viu a glória do templo. Ele viu ainda, tá, o templo como o templo era. Então a expectativa de Ageu era aqui. Só que quando Ageu chega com 83 anos, depois de 70 anos que ele fica cativo, ele olha para aquela situação de Jerusalém. O povo entrou em pânico, né? Chorar.
se alimentaram pela situação que estava a nação e a cidade. Só que a esperança, a expectativa dele estava alta, pelo fato que Deus tinha levado ele até aquele local. E eles começaram a fazer o alicerce, os alicerces da cidade, dos muros. E eles ficaram 4 anos. 4 anos, Luiz. Mas passados 4 anos, a fé daqueles homens começaram a minguar. Porque eles começaram a focar só nos problemas. Porque tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para fazer. E eles começaram a diminuir o trabalho. Aí eles começaram a ir para o seu trabalho. Eles trabalhavam na agricultura, depois tem que, bater massa para levantar as coisas. E quando você começa a ler esse livro de Ageu, você percebe que eles pararam. E cada um começou a cuidar da sua vida. Cada um começou a cuidar da tua casa. E eles começaram a prosperar. Por que eles começaram a prosperar? Porque Deus estava lá. Eles plantavam lá, tinha a chuva seródia e a chuva temporã. Entendeu? Então a chuva estava lá. A chuva vinha no tempo certo. As 2 chuvas vinham, eles colhiam. E eles começaram a prosperar. Por isso que Ageu, ele começa a narrar aqui. Ageu começa a falar sobre o capítulo 1. Ele começa a falar sobre Zorobabel, que era o governador. E sobre o sacerdote. Por que ele cita esses 2 homens aqui? Porque era líder. Era o governador e o sacerdote. E Deus incumbiu a esses 2 homens a obrigação de levantar os muros que estavam perdidos. Só que a palavra veio para eles aqui. Aqui no versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então eles colocaram no coração, pastora Tânia, que não era tempo ainda de fazer o óbvio. Porque Deus tinha libertado ele do cativo 70 anos para levantar os muros. Então o decreto que o rei Ciro fez foi para levantar os muros. Esse era o propósito. E eles colocaram no coração deles que não era tempo ainda. Não era tempo de levantar o templo. Não era tempo. Igual a nossa geração. A nossa geração está assim. Quando você começa a ler o livro de Ageu, o capítulo 1 é um livro curto. Você vem numa sentada, você lê. É um livro curto. Quando você vai meditar nesse livro, você vai ver a nossa geração está no mesmo caminho que a geração de Ageu. Quando ele fala aqui de templo, óbvio, ele estava falando do templo do Senhor. Mas para nossa geração, o templo somos nós. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3,16, pode dizer, vós sois o templo do Espírito. Então, a palavra é para o templo. E hoje nós observamos que as pessoas abriram mão do templo. Eles abriram mão de ter comunhão com Deus. Abriram mão de estar com Deus em vários caminhos. Eles abriram mão de Deus. Porque aqui, quando você lê aqui nesse versículo 2, você vai ver que eles abriram mão do templo. Abriram mão, ainda não é tempo. Aqui no capítulo 3, versículo 3 diz assim: é por isso que a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aí Deus de novo vai falando de novo. Ele falou a primeira vez, eles falaram, não é tempo. E cada um foi cuidar da tua casa, da tua vida. É isso que acontece hoje. As pessoas estão cuidando da sua casa e da sua vida. Tem uma palavra que nesse mesmo texto de 1 Coríntios 3 e o versículo 17,
Paulo, ele dá um alerta, fala assim, olha, aquele que destruiu o templo que é santo de Deus, Deus destruirá. Então as pessoas não valorizam o templo, que são elas mesmas o templo. É um templo que Deus, o Espírito Santo escolheu habitar. Que o Espírito Santo escolheu você para habitar dentro de você. Que você seja o altar do Espírito Santo. Que nós sejamos esse altar santo. Esse altar cheio de graça, cheio do poder, cheio de ousadia do Espírito Santo. Aí no capítulo 4, ele diz assim, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É forte, né? Ele traz a memória do povo de novo. Porque o propósito era o templo, era a casa. Por isso que Deus libertou ele. A nossa libertação foi para um propósito. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, Deus trouxe você. Aonde você está? O bairro onde você mora. A cidade onde você está. Aonde você trabalha. As pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Para um propósito. É isso que nós temos que entender. Então esse era o propósito aqui. Deus falou assim, olha, acaso não é tempo de você cuidar? Porque o propósito ali era o templo. Mas eles abandonaram o templo e foram cuidar das suas vidas. Cada um foi correr atrás de coisas. Quando ele usa a expressão casa finíssima, acabamento finíssimo, Deus, amado, ele não está aqui proibindo, você estava proibindo o povo de trabalhar, construir as suas casas, ter suas vidas, não. A preocupação aqui do Senhor é que eles abandonaram a vida espiritual. Porque o templo, pastora Tânia, era o símbolo, era a arca da presença de Deus. Eles abandonaram a vida espiritual. Abandonaram o culto a Deus. Eles abandonaram. Eles passavam perto do templo que eles começaram, não ia mais. Eles não oravam nem no templo, nem em casa. Todos eles estavam focados no trabalho. E eles prosperaram. Você vai ver aqui que as casas dele eram bacanas. As casas dele, amado, era casa de acabamento finíssimo. Eram casas espetaculares. Tem uma palavra no livro de Deuteronômio, que Deuteronômio é a segunda lei. Isso eu aprendi com a pastora Tânia, né? Deuteronômio é a segunda lei. E tem que no capítulo 8, e quando Deus agora falando para Moisés trazer a memória do povo, concernente a isso aí. Está aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Tá? Versículo 11, olha, tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordenou a vocês. E não aconteça que depois de teres comido, até ficarem satisfeitos, de teres construído boas casas, nelas morando, aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração não fica orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito. Então, Deus, ele fez uma promessa que a terra mandava leite e mel, que a terra era a terra que tinha águas, que tinha frutos, tinha tudo. A questão não era a prosperidade. A questão é quando eles tivessem tudo isso, o ouro, a prata, o gado, tá? As ovelhas, tudo, não ficasse orgulhoso no coração e abandonasse a Deus. Esse aqui é o ponto. O ponto que eles, quando chegou lá,
A bênção foi tão grande de Deus que em 4 anos os caras estavam tudo bem. A terra estava com força. Ó, fruto, porque ele estava trabalhando. Por isso que aqui no Ageu mesmo, ele vai falar que assim, ainda há semente no celeiro. Porque Deus estava lá prosperando. Só que a prosperidade foi tão grande que o celeiro estava tão farto que eles abandonaram. Eles abandonaram a Deus. E só trabalhava, fazia suas casas. E aí, José, hoje não dá não. Abandonaram o sacerdote, porque o sacerdote teve que trabalhar. Porque ninguém ia mais para o templo, fazer o templo, e não levava as primícias. Abandonaram tudo. Esse é um ponto. É isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos obrigações espirituais. Amém? Por isso que Deus deixou o ID para nós. E o ID nosso começa dentro de casa. O ID começa conosco dentro de casa. Buscando Ele. Aí ele continua aqui, ele faz uma pergunta simples. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus... Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja aonde os seus caminhos os levam. Misericórdia. Olha só. Observe. Aonde os seus caminhos estão te levando. O profeta aqui, ele traz um alerta ao povo aqui. Amado, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a vez que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amém? A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra e colocamos a palavra em prática, o Espírito Santo vai nos orientando e vai nos levando aonde o Senhor deseja que nós que nós vamos fazer. E estava alertando, olha, observa o caminho de vocês. Olha esse caminho que você está escolhendo aí. Olha o caminho que vocês estão escolhendo. Tem aqui em Provérbios capítulo 21 que diz assim que todo caminho para o homem ele é perfeito, né? Mas é caminho que leva à morte. Então tem caminhos que as pessoas têm escolhido hoje, que é caminho de morte. É caminho de destruição. E eles são ousados a dizer que é o Senhor que está guiando. O meu coração é do Senhor. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração perverso. Quem o conhecerá? E ele fala aqui, ó. E vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se satisfaz. Bebe, mas não estão satisfeitos. Vocês estão vestidos, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar uma bolsa furada. Eu falo assim, esse caminho que vocês estão escolhendo, é caminho de falência. Eu falo assim, ó, se vocês insistirem nesse caminho, vocês vão quebrar. Se vocês escolherem esse caminho sem Deus, vocês vão perder tudo. Deus estava falando aqui algo visível, no material, para eles entenderem. Porque não adiantava Deus falar no mundo espiritual, que eles não iam entender, porque não estavam buscando Deus. Então Deus estava materializando a situação para ele entender algo que era palpável. Porque tem pessoas que só entendem quando acontece alguma coisa com ela. É muito comum quando as pessoas perdem um trabalho, vão para o monte. Quando a pessoa está doente, pastor, vamos fazer uma campanha. Quando a pessoa está com problema financeiro ou problema espiritual, ela faz campanha, ela faz jejum. Cara, ela vira um super-homem. Mas quando consegue tudo isso, ela abandona Deus.
Então Deus estava trazendo assim, olha, esse caminho que você está escolhendo, você vai perder. Vocês deixaram o templo, porque assim, as pessoas abandonam Deus. A única coisa que que Jesus chamou de Deus foi o dinheiro. Está lá em Mateus 6,24. As pessoas abrem mão do eterno para viver no natural. Luiz? Aí ele estava falando aqui, ó, esse caminho vai dar ruim. Esse caminho que vocês estão escolhendo vai dar ruim. E ele fala aqui, ó, vocês estão plantando muito e vai colher pouco. Porque a prosperidade estava tão grande, pastor, aqui, eles estavam cada vez mais, eles plantavam mais, eles davam. O primeiro ano deu mais. Aí foi mais 1.000 hectares, deu 2.000 hectares, deu 2.000 hectares. Aí plantou mais 3.000 hectares, estava bombando. E Deus só observando. Quando Deus viu que os caras não iam voltar, Deus tem um propósito com a tribo de Judá. E Deus falou assim, pai, vou ter que intervir, senão esse povo nunca mais vai voltar. Aí Deus, o que Deus faz? Primeiro Deus alertou. Amém? Deus falou a primeira vez, sabe o que ele falou? Com arrogância. É isso que o dinheiro traz. O dinheiro traz arrogância, né? Quando a pessoa está com dinheiro, ela levanta o nariz, não precisa de você, não precisa de você. Eu me garanto. Porque ele acha que as coisas que ele tem, que ele está prosperando, vem da força dele, não? Óbvio que nós trabalhamos, mas vem de Deus a prosperidade. O que é prosperidade, pastor? Trabalhar. O trabalho traz prosperidade. Então, eles estavam prosperando, porque Deus estava lá. Mas eles abriram mão de Deus. E Deus alertou aqui, eu falei aqui no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Tá? Então, ele estava no coração deles não ir mais. Nós viemos e a maioria dos judeus ficou tudo lá na Babilônia. Não, vou ficar por aqui mesmo. Aí Deus alertou, falou a segunda vez. Foi. Aí da terceira vez Deus veio e falou assim, é o seguinte, vocês vão plantar muito, mas vai colher pouco. E as roupas que você estão aí, já era. Essas roupas que você está não vai nem ter aquecer no inverno. Misericórdia, hein? E falou assim, sabe toda essa fortuna de vocês, que esses 4 anos vocês ficaram todo ricos, cheio de dinheiro, ó, vocês vão colocar igual um saquetel furado, ó. Ou seja, tudo aquilo que vocês, nesses 4 anos vocês prosperaram, vocês vão perder tudo. Misericórdia. Deus é ruim? Não. Tem um pessoal que fala que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento, né? Que o Deus do Velho Testamento era mais cruel, mais carrasco, né? Mas o problema aqui não era o Deus do Velho Testamento, eram as escolhas do povo. O pecado mata. É isso que as pessoas não entendem. O que separa o homem de Deus é o pecado, que corrói. O pecado é igual um câncer. Câncer, ele vai comendo. Tá? O cara, quando está no pecado, ele nem percebe, ele vai indo. Hoje ele adultera aqui, aí depois adultera ali, tá? Aí depois adultera ali. Eu sempre falo que o adultério cheira a pólvora, né? O adultério cheira a pólvora. O adultério. E muitos morrem no adultério, porque ele ofende o lar da outra pessoa. Aí fica na fornicação, na corrupção. Então, quando o cara ele vai perceber, o câncer já tomou tudo do corpo dele, aí já era. Aí já era. Então estava assim esse povo aqui. Aí o versículo 7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levam. De novo. Mas o coração desse povo estava endurecido.
Quanto mais eu tô aí, eu tô com 50, né? 50, 50, eu nem lembro mais. 51? Eu já tô com 51. Meu Deus, 51. Outro dia eu tinha 15. Quando eu mais observo e falo com pessoas, eu vejo que o pessoal está endurecido. Cada vez mais. As pessoas estão dependentes dela mesma. Dependente, autossuficiente. Quando nós conversamos, fala em Deus, não fala em Deus. É mais fácil falar do Lula e do Bolsonaro, da crise que está nesse país, mas não fala em Deus. Em nenhum momento fala do verbo e da palavra. As pessoas vivem igual aquela música, né? O vento levou. Está essa situação. As pessoas vivem na expectativa que o amanhã vai raiar. E ele alerta aqui de novo. Olha para onde esse caminho tem te levado. Aqui no versículo 8, fala aqui, ó. Aí onde ele fala o que ele queria. Ele vê aqui, ó. Suba o monte para trazer madeira. Para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. E vocês esperavam muito, mas eis que eu venho pouco, que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu vou soprar, eu vou destruir. Porque aqui ainda ele estava na expectativa de acolher muito, pastor. Deus estava falando, Deus estava alertando, mas é a mesma assim, coração endurecido. Não, filho. Olha aí, os cantos, aí plantou muito. Não vou não. Tem hora que o Espírito Santo fala assim, vai orar. E busca. Né? Ei. Aquela vontade de vir aquelas... E nós resistimos. E nós resistimos. É isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam resistindo. Resistindo. E o Senhor falou assim, olha, vou falar mais uma vez. Sobe o monte. Busca madeira. Traz para o meu tempo. Termina o trabalho. Eu serei glorificado nesse lugar. Aqui, ele vai repetir aqui, ele fala aqui, ó. No versículo aqui ainda, no versículo 9. Ele diz assim, ó, vocês esperam muito. Mas esse que veio pouco. A expectativa era vir muito, Luiz, mas veio pouco. Ó, e o pouco ainda que eles trouxeram, né? Dispensei. E com o sopro, eles trouxeram pouco, e o pouco que eles trouxeram, Deus falou assim, ó. Aqui ele pergunta assim, ó, e pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu tempo. Que ainda está destruído, e cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Você viu que? Porque eles não estavam nem aí para a vida espiritual. A casa era eles. Eles eram o templo. Porque não adiantava nada ele fazer o templo e eles não estão lá. Então a questão toda era eles. É igual hoje. As pessoas abrem mão de Deus. Abrem mão de Deus por churrasco. Abrem mão de Deus, sabe, por festas, por tanta outra situação. Abre mão de Deus pelos vícios. Todos os dias abre mão de Deus.
E Deus está alertando, olha, cuidado. Olha o meu tempo. Eu falei aqui no princípio que Paulo falou sobre isso. Aquele que destruiu o templo de Deus que é santo, Deus destruirá. Aí ele vem aqui e fala aqui, ó, para nós encerrarmos aqui. Ele fala aqui, ó, destruir quanto cada um de vocês ocupar sua própria casa. E por isso, por essa causa de vocês, o céu reteve o orvalho da terra e deixou de dar seu fruto. Dos campos, dos montes provocaram uma seca, atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, porque o trabalho dele era a agricultura. Então Deus falou assim, olha, então não vai dar nada. Não deu na vinha, não deu no trigo, no vinho, não deu nada. O gado estava passando fome, tá? Eles também estavam passando necessidade pelo fato que eles abriram mão de Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso ouro, a nossa prata. Nós temos que entender que Deus é a porta, é a nossa saída. Deus é o pão que nós comemos, Deus é a água que nós bebemos, Deus é o ar que nós respiramos, é Deus. Eu não tenho que seguir Jesus de longe, eu tenho que seguir Jesus de perto. Então, a situação estava grave nessa nação pelo fato que eles abandonaram a Deus. A vida espiritual dele estava destruída. Foi quando a palavra veio de novo para o sacerdote e para o governador. Aonde agora que você vai ler aqui, que ele se retrata com Deus. A Bíblia diz que eles choram, se arrependem e eles voltam a adorar a Deus. Para nós encerrarmos, ele fala aqui, ó, aqui em Ageu capítulo 2, versículo 4. Diz assim, ó, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote, coragem ao trabalho, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que eu faço com vocês quando vocês saírem do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Deus trouxeram ele do cativo e trouxeram para cá. Então nós temos que entender que Deus é conosco. Paulo falou em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus é por nós. Deus é por você. Então a palavra aqui no versículo 19, para nós encerrarmos mesmo agora, ele diz aqui, ó, esse que é tremendo, versículo 19, diz assim, ainda alguma semente no celeiro, até hoje a videira e a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Amém? Ô glória! Então a bênção voltou a partir do momento que eles se posicionaram. Deus falou comigo tremendamente nessa mensagem, hein, Kátia? Essa foi tremenda. Deus falou conosco, né, pastora? Meu Deus do céu, que palavra. Então voltar para o princípio, voltar para aquilo que Deus ele escolheu para nós e fazer a boa vontade em nome do Senhor Jesus. Nada estava dando certo, mas quando eles voltou, o profeta falou assim, agora a videira vai voltar a dar fruto, vai dar uva, a figueira, o trigo, tudo no